Nós estamos aqui reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos dar início à nossa última aula do nosso Clube do Livro de 2025. Foi uma alegria para mim percorrer esse caminho com vocês. Acredito que, assim como eu pude aprender muito, porque de certa forma eu precisava sempre buscar conhecimento para trazer para vocês. Então, eu aprendi muito e espero que também tenha sido muito proveitoso para vocês que assistiram ao vivo, para vocês que assistiram a gravação, que fica salvo no meu canal do YouTube. Foi um caminho muito gostoso que a gente partilhou e no ano que vem, se Deus quiser, tem mais caminho para a gente percorrer e aprender juntas. Para encerrar o nosso Clube do Livro desse ano, o tema de hoje e o último, tema tratado nesse livro, ele vai falar sobre a questão da pornografia e da masturbação, desse vício da pornografia e da masturbação. E quando eu estava lendo, esse capítulo, foi um capítulo bem curtinho, eu tive um insight, assim, falei assim, eu preciso falar sobre a virtude da temperança. Já é uma virtude que eu tenho trabalhado em mim, já é uma virtude que eu tenho estudado. E aí eu falei assim, eu preciso agregar, além de falar sobre esse tema do vício, da masturbação, da pornografia, eu preciso agregar a temperança, porque é a virtude da temperança que vai coordenar, vai ordenar os nossos sentidos, vai ordenar para que a gente justamente não caia no vício, Então, ela não trata no livro sobre essa virtude da temperança, mas isso foi algo que veio realmente ao meu coração quando eu estava estudando sobre o tema. Então, sem necessariamente focarmos aqui nos malefícios do vício, da pornografia, da masturbação, porque eu acredito que a maioria de vocês, de quem está aqui, de quem está assistindo, já sabe dos malefícios do vício, da pornografia, da masturbação, quanto isso é prejudicial, quanto isso é ofensivo, mas como podemos fazer para lidar com essas más tendências que é próprio da natureza humana. Todos nós, seres humanos, temos as nossas más tendências, as nossas más inclinações decorrentes do quê? Decorrentes do pecado original, que temos essa marca dentro de nós. Então, precisamos saber lidar e assim educar os nossos filhos para serem homens e mulheres virtuosos e temperantes, para evitar justamente que caiam nesse vício. Então, para adentrar o tema do último capítulo, alguns estudos recentes foi descoberto que a pornografia e a masturbação, elas alteram o funcionamento do cérebro humano, podendo causar dependência, vício, como nos casos de drogas mais pesadas. Então, se a gente for pensar aí nas drogas mais pesadas que existem, elas causam dependência, elas causam vício, E o estudo que foi feito relatou exatamente isso, que a alteração causada no cérebro daqueles que são viciados em pornografia e masturbação fazem essa alteração que causa essa dependência, causam o vício igual numa dependência química de uma droga bem pesada. A dopamina, que é o hormônio do prazer, ela é liberada no cérebro para nós sentirmos uma sensação de prazer quando está ligada a alguma função vital do ser humano, como, por exemplo, comer, beber e o sexo, o prazer do sexo. O prazer venéreo, que é o sexual ligado a algo erótico, ele libera dopamina no nosso cérebro. Mas neste caso, a liberação é muito alta. No caso de um ato sexual, por exemplo, a liberação não só do ato sexual, mas tudo que está ligado ao prazer venéreo, ao prazer erótico, sexual, como no caso da pornografia e da masturbação. A liberação de dopamina, ela é assim, 3, 4 vezes mais alta do que o normal, do que um prazer de comer algo gostoso, beber algo gostoso, Libera sim dopamina no cérebro para que você tenha a sensação de prazer,
Mas quando está ligado a algum prazer venéreo, que é um erótico ou sexual, esse valor é muito mais alto, essa liberação de dopamina é muito mais alta. E se com essa liberação o ser humano pode ficar dependente daquele prazer, imagina o estrago que pode causar aquele que vive a sua sexualidade de forma desregrada e desordenada. Então, essa liberação ela é tão grande que se o indivíduo vive aquilo constantemente de forma desregrada, de forma desordenada, pode causar um estrago muito grande em todas as áreas da vida daquela pessoa, como a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Então, o contato com a pornografia, ela libera uma quantidade muito grande de dopamina no nosso cérebro, com o mínimo de esforço daquele que a pratica. Então, essa dopamina é liberada mesmo que ele faça pouco esforço. Deu um clique lá num site que tá ali, né, explícito tudo para ele. A dopamina já está sendo liberada, assim, em grandes quantidades no cérebro da pessoa. E aí vai causando, né, toda aquela dependência daquela pessoa. Então, quanto mais consumimos substâncias que nos viciam, maior a necessidade de buscar em doses ainda maiores para obter o prazer esperado. Então, se, por exemplo, a pessoa ficava saciada, e só um exemplo prático, se a pessoa com 10 minutos ficava saciada de prazer, né, vendo alguma pornografia ou praticando o ato de masturbação, com 10 minutos ela sentia prazer. A liberação é tão grande que daqui a pouco ela tem que obrigatoriamente aumentar para 30, 40, 50, 2 horas, 3 horas. Por quê? Porque a liberação é muito alta, o vício é muito rápido, aquilo vicia muito rápido, então você precisa aumentar as doses assim continuamente para sentir o mesmo prazer que você sentia de 10 minutos. Então, se com 10 minutos você atingiu o prazer, daqui a pouco você vai precisar de 2 horas para atingir o mesmo prazer de quando você sentia com 10 minutos. Então, assim, é algo monstruoso, de fato. É tudo isso que é liberado, né, no nosso cérebro, toda essa disfunção, vamos dizer assim, né, de toda essa questão. É algo realmente muito sério. Então, por isso, se uma pessoa ela é viciada em qualquer coisa que seja, tudo que lhe cause menos prazer que aquela atividade, para ela vai se tornar sem sentido. Ela se fecha, tornando uma pessoa deprimida, apática, necessitando cada vez mais aumentar a dose de prazer daquilo que lhe viciou. Por isso, tudo que é em excesso faz mal pra gente, ainda que seja uma comida, uma bebida, exercício físico e também o sexo. Então, tudo que é exacerbado faz mal, ainda aquilo que seja bom, né? Comer é necessário, fazer exercício físico é necessário, beber é necessário, mas tudo que é em excesso faz mal. Então, se você pega uma pessoa aí, um adolescente, um jovem aí viciado em pornografia e masturbação, ele não vai ter interesse em outra atividade que lhe cause menos prazer. Ele não vai gostar, por exemplo, de ter um gosto pela leitura, uma convivência sadia com os amigos, pois isso não causa o prazer que o vício da pornografia causa. Se ele já está viciado naquilo, não vai ter a mínima graça sair com os amigos, conversar, um passeio ao ar livre. Ele não vai ter interesse de leitura, de fazer uma boa leitura, de fazer um curso, uma concentração, porque o cérebro está totalmente alterado. Ele necessita de dopamina o tempo todo, em doses cada vez maiores. Então, vocês conseguem com isso dimensionar o tamanho da gravidade desse vício. Então, e se ele anteriormente, né, como eu expliquei, ele via, por exemplo, X horas de pornografia para se satisfazer, com o passar do tempo ele vai precisar de X vezes 2, X vezes 3, e ainda junto com isso, ele vai ter que fazer outras coisas. Então aí é que a pornografia abre pela porta da pornografia, daqui a pouco já vem a masturbação, daqui a pouco já está vivendo uma vida sexual totalmente desregrada, saindo com diversas mulheres, ou saindo com diversos homens, ou tudo junto, misturado. Por quê? Porque é o vício, é a dependência, tudo fica desordenado. Então ali, mas viu ali 5 minutinhos, foi a porta, foi o que o inimigo precisava para entrar e começar a sapatear naquela vida. E ali você destrói família,
ali você destrói trabalho. Será que a partir daí vem a pedofilia? A partir daí. Pode ser, não estou dizendo que esse é o único meio, mas a partir daí por quê? Porque isso é uma brecha para abuso sexual. Ele vê aquilo, ele quer fazer aquilo, entende? E aí onde que ele vai? Nos mais vulneráveis, entendem? Porque ele precisa daquilo, ele consome aquilo, ele precisa fazer aquilo. E aí ele vai nos mais vulneráveis. Por isso que entra pedofilia, abuso sexual, né? Porque ele tá transtornado, é uma mente doente. É uma mente doente. Então, tem se percebido que a exposição à pornografia, gente, pasmem, com crianças cada vez mais cedo. Na maioria dos casos, com 11 anos de idade, as crianças já estão tendo acesso a conteúdos pornográficos. 11 anos de idade. E as consequências, como vocês podem ver, são gravíssimas, são monstruosas. Além de tudo, pode causar impotência no homem, depressão, déficit de atenção, óbvio, porque ele não vai conseguir ter concentração com nada, pensamentos suicidas, síndrome do pânico, e mesmo quando se tenta parar, é muito difícil obter o sucesso. Como nos casos dos dependentes químicos, é a mesma comparação. Começa em casa, daqui a pouco leva para a escola, daqui a pouco para o trabalho, para o namoro, para o noivado, para o casamento e destruiu uma família. É muito sério. Em contrapartida, durante o ato sexual do casal, casado, sacramento do matrimônio, o hormônio liberado é outro, é a ocitocina, que cria laço. É o hormônio que cria laço, que cria empatia e união entre os envolvidos. É o mesmo hormônio liberado no parto, é o mesmo hormônio da amamentação. Por isso a gente pode ver que tudo que Deus faz é perfeito. Então, o hormônio, por exemplo, do prazer venéreo, erótico, sexual, é a dopamina, que causa o quê? Que causa vício. O hormônio liberado num ato sexual entre casais unidos pelo sacramento do matrimônio é o hormônio da ocitocina, que a gente chama de hormônio do amor, o hormônio que cria laço, cria vínculo, né, entre mãe e filho, entre marido e mulher. Então a gente vê que Deus é perfeito, tudo que Deus faz é de forma correta, é de forma ordenada. E uma coisa que me assustou muito, que com relação a computadores e celulares, estudos mostram que o vício na tela libera esse mesmo hormônio, a dopamina, que é o hormônio de dependência química. E eles são uma porta de entrada para os vícios, pornografia, masturbação, os abusos, pedofilia, enfim, tudo isso que a gente tem falado. Porque quando você está ali em contato com a tela, né, essa tela azul aí do celular, do notebook, tablet, etc., libera, quando você está ali muito tempo na tela, libera dopamina no cérebro e te vicia. Então, esse mesmo hormônio causa dependência. Aí é quando você fica dependente das telas. Você fica dependente das telas e o mesmo hormônio está sendo liberado e você vai querer mais para se saciar. Como a gente falou, se você precisava de X horas, X vezes 2, X vezes 3. E ali entra uma pornografia, ali entra uma masturbação, ali entra, né, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade. E pronto, destruiu uma vida, destruiu uma família. Por isso que o nosso papel é o quê? Cortar pela raiz. Pai e mãe tem que aprender, pai e mãe tem que saber para ir ali, ó, e pá, cortar o mal pela raiz, para não deixar aquela árvore crescer. É aconselhável, então, que as crianças e os adolescentes não tenham computador no quarto, não tenham, que o computador fique no ambiente comum da casa, os celulares sejam dados aos filhos o mais tarde possível. Muito cuidado com tudo que eles assistem em casa, músicas que ouvem, porque tudo isso pode ser um estímulo erótico desnecessário. Não podemos, dentro de casa, dar maus exemplos para os filhos e levá-los a uma curiosidade que é desnecessária, porque ele ouve uma música, viu um filme, nananana, vai despertando, mesmo que de forma inconsciente. O cérebro, né, ele está em desenvolvimento. Hoje eu estava assistindo um podcast da Brasil Paralelo que fala que até os 25 anos o cérebro está em desenvolvimento. 25 anos.
Então, as pessoas precisam ter essa consciência de que o cérebro está em desenvolvimento, o cérebro do seu filho está em desenvolvimento até os 25 anos de idade. Então, tudo que você for formando ali está em constante desenvolvimento. Então, assim, isso é bom para quem sabe aproveitar, e isso é péssimo para quem não sabe aproveitar. Precisamos, por isso, conversar com os nossos filhos no momento certo, educá-los para uma vivência sadia, correta da sexualidade, pois no momento pré-queda, então tá ali no momento ali prestes a fazer uma bobeira, que a gente chama de pré-queda, algo que possa ferir a dignidade daquele menino, daquela menina, o medo pode frear. Comigo já aconteceu isso, né, na minha adolescência, com vocês também, pode ser que já tenha acontecido, você tá ali, você, putz, lembra da sua mãe, né, falando que aquilo era errado. É o Espírito Santo, gente. Uma vida de oração é assim, a gente confia nos nossos espíritos, porque a gente não vai ter o controle o tempo todo. Vai chegar uma hora que vão voar, vai chegar uma hora que vai sair. O que vai sobrar é a semente que você plantou, né? Ontem mesmo eu meditava em Provérbios na minha Lexo Divina, em Provérbios, e falava: mostra o caminho para o filho. Põe teu filho no caminho, e mesmo que ele se perca, ele saberá o caminho de volta. Por quê? Porque você direcionou, porque você formou, porque você mostrou, porque você se gastou, porque você estudou, porque você, né, se cansou, você fez a sua parte. Agora confia em Deus. Confia em Deus, porque a gente não tem o controle de tudo. E se a gente quer ter o controle, a gente percebe que a gente não tem nada. Então a gente precisa fazer a nossa parte muito bem feita e confiar em Deus, né? Então, o medo pode frear. O medo que na verdade não é só o medo, mas é a consciência, né? É o Espírito Santo também agindo, porque a sementinha tá ali, a sementinha foi plantada, né? Então é importante, num momento correto, oportuno, conversar com ele de verdade sobre os malefícios desse vício, alertando que se caírem no vício, se chegarem ao ponto de se viciarem, eles vão ter dificuldade em se relacionar de uma forma saudável com o seu cônjuge, né? Com o esposo, com a esposa. Eles poderão se sentir inferiores porque nunca vão chegar aos pés daquela mulher, daquele homem, da pornografia, né? Porque ali é tudo uma mentira. Vão se sentir inferiores. É uma forma de degradação do sexo. O sexo, por sua natureza, ele é belo, ele foi criado por Deus. No momento da relação sexual é o momento que a gente mais se assemelha a Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E no momento do sexo é o momento que a gente mais se assemelha a Deus, porque ali nós nos tornamos co-criadores com Deus, né? Co-criadores junto com Deus. Nós geramos a vida ali, né? Deus sopra ali e a vida acontece no momento de um ato conjugal entre marido e mulher, ligados pelo vínculo do matrimônio, né? Então, assim, tem não lembro se tem acho que Padre Léo, que fala que no momento do ato sexual é o momento que o casal mais chega perto do céu. Então, assim, isso é lindo, se vivido de forma correta. Então, o sexo, ele não pode ser visto como algo sujo, nojento, mas como algo lindo, criado por Deus para propagar a vida e mais para unir aquele casal, para renovar os votos matrimoniais. Então, é lindo, mas precisa ser usado da forma certa e no momento certo, né? Então, precisa sim alertá-los que eles precisam viver e se relacionar de forma saudável. E que esses vícios podem ainda trazer dificuldades para a vida, não só em família, mas para a vida em sociedade, no trabalho. Eles podem ter problemas de foco, de atenção, se tornarem agressivos. A gente vê aqueles que são viciados como se tornam pessoas agressivas. Seja viciado em celular, pornografia, masturbação, qualquer vício, gente, deixa a pessoa extremamente agressiva. E mostrar que esse fato, né, de assistir esse tipo de conteúdo não fará daquela pessoa mais homem, mais mulher, muito pelo contrário. Fará dele uma pessoa fraca e escrava. Isso é o principal que eu vejo que a gente tem que deixar para os nossos filhos, porque o mundo lá fora fala, né? Pô, é bacana, né? Assiste, você vai gostar, você vai ser mais homem, você vai ser mais mulher, você vai aprender como é que faz.
Muito pelo contrário, você vai se tornar uma pessoa fraca, que está seguindo os outros, que está seguindo uma mentira e escravo daquele vício. E diante de tudo isso que eu coloquei, a gente pode perceber a necessidade e a urgência de adquirir um autodomínio, que é a virtude da temperança. Foi aí que deu esse start, esse estalo. Como que eu vou controlar essa paixão, esse fogo? Como que eu vou controlar toda essa desordem, né, que está dentro de cada um de nós? Com a virtude da temperança. Para a gente não ser refém da dopamina, buscando apenas o prazer a todo custo, prazer no comer, prazer no beber, prazer no vestir, prazer no viver, prazer, você quer prazer o tempo todo, você quer alegria, vem um sofrimentinho, você já tá em sofrimento, você quer prazer, você quer alegria, né, o tempo todo. E a temperança é aquilo que vai dosar, é aquilo que vai fazer a balança, né, que vai equilibrar ali. Então, a temperança, ela nos faz sermos pessoas mais equilibradas. Precisamos a todo momento ajustar os nossos impulsos, que não são ruins em si, mas os nossos impulsos, eles causam uma desordem e eles precisam de constante ajuste, porque nós temos, como eu disse no começo, uma natureza decaída, que é fruto do pecado original. Então, um remédio para esses desajustes que são inerentes ao ser humano é a temperança, adquirir o domínio de si, controle das vontades, o controle das emoções. E uma das formas, além de estudar sobre o tema e rezar também, pedindo a Deus essa graça, é através de duas coisas muito importantes que o próprio Jesus coloca na palavra de Deus: o jejum e a abstinência. O jejum, a diferença desses dois, o jejum é uma forma de penitência que consiste na privação dos alimentos. A orientação tradicional da igreja é que se faça apenas uma refeição completa durante o dia e, caso necessário, haver duas outras pequenas refeições diferente do habitual. Então, isso é o jejum. O jejum é uma forma de oração por excelência, considerando que Jesus nos diz na palavra de Deus que tem certos demônios que somente são expulsos pela oração e pelo jejum. Então, além do que eu falei do estudo da oração, o jejum é uma grande arma para se adquirir a virtude da temperança. Então, o jejum prescrito para a igreja, prescrito pela igreja, o jejum tradicional, né, da igreja é você fazer uma refeição completa, almoço ou janta, e mais duas outras refeições mais leves. Isso é o jejum. Existem outras formas? Existe. Jejum a pão e água, jejum de líquido, jejum, fica um tempo sem comer, depois quebra o jejum com uma única refeição. Mas o jejum tradicional foi esse que eu falei para vocês, que é o jejum mais comum, é a forma habitual, né? É o jejum prescrito de forma tradicional ali pela igreja. A outra forma é a abstinência. Então, a abstinência, diferente do jejum, é retirar algo que eu gosto de comer. Você tira um doce, uma carne, um café, o açúcar. Então, você tira um determinado item, faz a abstinência. Então, vou ficar aí, por exemplo, 40 dias sem comer um doce, 40 dias sem um cafezinho, 40 dias sem pôr um açúcar no cafezinho. Isso é uma abstinência, você vai se abster de algo, né? Diferente do jejum, que você diminui a quantidade de comida que você ingere. E fazer uma penitência também, algo que assim mortifique o seu corpo, algo que o seu corpo sinta, porque pra gente conseguir a virtude da temperança, a gente precisa dominar o nosso corpo, né? Mostrar para o nosso corpo, olha, quem manda aqui é o espírito, não é a carne, é o espírito que manda. Então, para que o espírito esteja forte e controle o nosso corpo, a gente precisa domar o nosso corpo. Então, a gente vai domar com jejum, com abstinência e também pode fazer uma penitência. Por exemplo, tomar um banho gelado, né? Isso é uma forma de penitência. Para mortificar o nosso corpo, justamente para mostrar, olha, corpo, não é você que manda, tá? Não é a carne que manda, aqui quem manda é o espírito. O meu espírito tá forte e a carne a carne é fraca. A carne é fraca o tempo todo e o espírito
que tem que estar fortalecido para vencer a nossa carne, né? Não deixar a carne falar mais alto. Então, tudo que envolve o nosso ímpeto pelo prazer corporal, sobretudo nos alimentos, pode ser freado a fim de obter a virtude da temperança. Então, esse é o raciocínio, mostrar para o nosso corpo que quem manda aqui não é as nossas más inclinações, não é as nossas más tendências, mas é a nossa vontade. E aí, estudando sobre o tema, eu achei uma passagem muito bonita na Sagrada Escritura. É uma passagem que está em Romanos 7, 14 a 25, que eu quero ler na íntegra com vocês, porque fala exatamente disso, dessa luta interior que existe dentro de nós. E ela diz o seguinte: com efeito, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao poder do pecado. Realmente, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, estou de acordo com a lei e reconheço que ela é boa. Neste caso, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim, pois sei que o bem não habita em mim, isto é, em minha carne. De fato, querer o bem está ao meu alcance, mas fazê-lo não. Não faço o bem que quero e cometo o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, então não sou eu quem age, mas sim o pecado que habita em mim. Encontro, pois, em mim esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que se apresenta a mim. Pois em meu interior eu gosto da lei de Deus, mas sinto em meus membros uma outra lei, que luta contra a lei da minha mente e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz de mim, quem me livrará desse corpo destinado à morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, sou realmente eu que pela mente estou a serviço da lei de Deus, mas pela carne sirvo a lei do pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, gente, essa passagem, ela é belíssima, ela faz todo sentido. Olha esse final. Portanto, sou realmente eu que pela mente estou a serviço de Deus, mas pela carne sirvo a lei do pecado. Então, o que a gente tem que fazer? Controlar aqui, ó. Controlar a mente. Por isso que também uma terapia é essencial, porque nós não somos só essa carcaça. Nós somos corpo, mente e espírito. Então, o corpo precisa ser fortalecido, né? Precisamos aí fazer exercícios físicos, isso é de extrema importância. Precisamos cuidar do nosso espírito com oração, né? Com práticas de jejum, abstinência, penitência, e precisamos cuidar da mente, porque uma mente doente, ela contamina o corpo inteiro, faz o corpo todo estar doente. Então, se a gente não tem controle sobre a nossa mente, todo o resto pode perecer, todo o resto pode ir para a ruína. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 1809, a temperança ela é uma virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Nos assegura o domínio da vontade sobre os nossos instintos, mantendo os desejos dentro dos limites. E aí, trouxe também uma passagem de Eclesiástico 18:30. Não siga as tuas paixões e põe um freio aos teus desejos. Isso é a virtude da temperança. Não seguir as nossas paixões e colocar um freio nos nossos desejos. Deixei aqui para vocês a indicação desse livro, né, que eu tô lendo, que tem sido, assim, maravilhoso e esclarecedor. Já passei da metade aqui, que é esse livro, Padre Francisco Fausto. Padre Francisco Fausto, ele já faleceu, mas ele é uma referência quando se trata, né, de falar sobre virtudes. Então, deixei essa indicação aí para vocês no PDF que eu vou enviar para vocês depois. E uma última mensagem que eu queria deixar sobre isso é que às vezes a gente fica assim, né, mas meu Deus, poxa vida, eu aprendi tudo isso, mas lá na frente pode ser que dê tudo errado,
né? Como que eu vou saber? Eu quero colocar meu filho numa caixinha, quero prender ele, porque, nossa, esse mundo tá horroroso, o que eu vou fazer, né? Então, assim, estamos formando seres humanos. E os seres humanos são livres por definição. Por mais que a gente eduque, se gaste, né? Gaste tempo, dinheiro, mostrando para os nossos filhos o caminho seguro e o caminho certo, eles têm o livre-arbítrio, podem decidir pelo que eles quiserem. E isso, ó, isso é duro, isso é duro. Mas é a verdade, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O importante de deixar aqui para vocês é com uma boa formação, a boa formação que dermos para os nossos filhos, eles saibam que caso se percam, eles sabem o caminho de volta para casa. Então, nossa missão, dar uma boa formação, mostrar o caminho seguro, mostrar o caminho certo e deixar que decidam porque têm o livre-arbítrio. E aí, com essa formação, com a sementinha que a gente plantou no caminho deles, eles vão saber que mesmo que eles se percam, eles terão um caminho de volta para casa. Me veio a imagem de João e Maria, né? Que foram deixando ali as migalhinhas pelo caminho, mas dessa vez não vai ter passarinho para comer. Eles vão saber a volta para casa. E quando voltarem, a gente vai estar aqui, sempre, sempre de braços abertos, nunca para julgar, mas sempre para amar e acolher essas vidas que o Senhor nos confiou. Então, ontem mesmo eu estava na escola da Maria e conversava, né, com a coordenadora, a diretora da escola, e dizia, né, que a nossa vida nunca mais é a mesma. Quando a gente pega aquele positivo, seja o primeiro, o segundo, né, mas principalmente no primeiro positivo ali acabou. Assim, acabou no sentido de não sou mais eu, né, agora tem uma outra vida que depende de mim. Então, a nossa vida nunca mais será a mesma depois da maternidade, até o céu. E eu, né, presenciando esses últimos fatos aí da mãe de Carlos Acutis, eu falo, gente, é possível. É possível. Imagine essa mãe, a alegria de estar ali na canonização do seu filho. Meu Deus, e Carlos Acutis viveu agora, sim, recentemente, morreu em 2006, ou seja, muito próximo de nós. Ele é de 91, do mesmo ano do meu marido. Então, assim, é possível, mas depende muito da gente, né? Depende muito da nossa doação, do nosso amor e principalmente do nosso estudo. A gente tem que querer se gastar pelos nossos filhos, né? Dando a eles a condição, né, de um dia chegar também à pátria celeste. Acho que o nosso tempo já está acabando aqui, vai terminar em breve. Então eu quero deixar o meu agradecimento a vocês, agradecer por esse momento, agradecer por tudo que a gente viveu neste tempo aqui no nosso Clube do Livro. Foi maravilhoso estar com vocês, gratidão mesmo a cada uma. O ano que vem eu espero vocês para a gente continuar esse caminho tão bonito que a gente começou e que Deus abençoe muito a vida e a família de cada um de vocês através das mãos amorosas de Nossa Senhora. Nós estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.